Então, aqui a gente vai falar de um assunto interessante, que é a diferença entre imaginação e memória sensível. A gente acha, muitas vezes, que é a mesma coisa, porque ambas lidam com imagem, mas têm funções bem distintas dos arquivos da nossa mente. Por exemplo, a imaginação. Aqui fala que a imaginação é o depósito de formas, que coloca como imagens brutas. Por exemplo, ela mostra o formato do que foi visto, do que foi ouvido, do que foi sentido. Então ela não é algo real, por assim dizer. Porém, ela vem da nossa percepção, daquilo que nós passamos. Vamos falar agora da memória sensível. Aqui coloca ela como arquivo de histórico. Ela não vai guardar apenas a imagem, mas vai reconhecer todo o passado e a intenção por trás, que é associado àquela imagem. Se era algo bom, se era algo ruim, se era algo útil, se era algo perigoso. Por exemplo, a pessoa que colocou a mão no fogo e se queimou. Isso gerou uma memória sensível, que vai ser guardada em um histórico, com reconhecimento de aquilo que é algo ruim para não se repetir, certo? E ela pode lembrar a intenção inicial, reconhecer aquele momento e trazer na memória como um modo de sobrevivência e algo natural do ser humano por ter essa capacidade de sobrevivência. Acaba que a diferença entre imaginação e memória sensível é um pouco quanto complicada, mas a gente está colocando nos trilhos aos poucos. Aqui fala, no resumo, que a imaginação ela traz a imagem ou a figura do pecado, o objeto, que é visto à tona. Dessa forma, a memória traz a lembrança de que aquilo deu prazer ou aquilo causou dor. Então a pessoa consegue lembrar do que aconteceu com ela no passado. Vamos supor, a pessoa que se masturbava, ela tem a capacidade da memória de guardar que aquilo foi bom, que aquilo deu prazer, quais foram as consequências daquilo na vida dela, seja consequências boas ou ruins. Pode lembrar da pessoa, do modelo, de como foi a experiência e ter até noção de tempo. Por exemplo, aqui fala do cachorro, de uma foto que foi tirada há 10 anos. Então a pessoa mantém a noção de tempo daquilo que ocorreu através da memória sensível. E aí já entra também, dentro da memória sensível, a noção do que lhe causou. Se aquela mordida foi doída, se teve que ir para o hospital ou não, para prevenir disso acontecer de novo. Por isso, eu tenho uma dúvida se no purgatório ocorre um processo de libertação ou purificação dessas memórias sensíveis, antes da alma se encontrar com Deus. Esse número 2 aqui é algo muito brilhante, pois mostra o processo de maneira profunda de como ocorre o mecanismo da tentação ou sequestro da inteligência. Como que o demônio se apodera de tudo isso até ter poder sobre a nossa vontade, que é o mais evoluído dos nossos sentidos, certo? O demônio, para conseguir isso, ele precisa trabalhar e sequestrar a nossa inteligência para assim manipular a nossa vontade, que é inacessível para ele. Por isso, ele precisa que a inteligência, que deveria ser o juiz, se torne o advogado para ele, para a causa do demônio. Então ele precisa dobrar o nosso intelecto para tomar o controle de nós, certo? O primeiro ponto para isso, para a queda do homem, é a imaginação, é onde o demônio vai jogar isso. Então ele precisa dessa imagem formada na nossa imaginação para conseguir nos tentar. Por exemplo, uma mulher, uma mala de dinheiro, um título, uma honra. Geralmente o demônio então vai usar como isca algo bom, algo que enaltece ou agrada os nossos 5 sentidos, que é o apetite sensitivo, certo? Então até aqui não houve nenhum pecado, apenas uma reação natural e esperada, de acordo com a proposta que o demônio vai trazer para cada ser humano, naquilo que ele deseja, certo? Segundo, vai ocorrer ou precisa acontecer um erro de cálculo, que geralmente está relacionado com uma inteligência obscurecida, pelo dinheiro, pelo prazer, pela necessidade. Então a inteligência deveria dizer, isso, se ela fosse iluminada, certo? Isso é um bem finito, isso é desordenado, logo eu preciso parar o quanto antes. Isso aqui não faz parte de mim, isso aqui não vai me levar até Deus. Mas o que acontece é o contrário. Então, quando a tentação ela ganha força, a nossa inteligência ela começa a racionalizar, trazer isso para a razão, tentar ver meios para justificar aquele bem. Então ela pega aquele bem que é finito e aplica sobre ele um conceito que é do bem universal. Então, para racionalizar a vontade, aliás, a inteligência precisa colocar naquele bem finito algo que é um bem universal para justificar a necessidade daquilo, mesmo indo contra os planos da eternidade, certo? Ele precisa colocar um motivo para aplicar aquilo em sua vida e continuar vivendo tranquilamente e apresentar para a vontade aquela necessidade. Então, é aqui que entra a aplicação do conceito do bem universal. O raciocínio torto. Por exemplo, o que a inteligência vai dizer? Essa riqueza não é apenas um metal, ela é segurança, ela é universal. Ela é uma liberdade, é uma forma de liberdade, é uma forma de segurança, é uma forma de resistência, é uma forma de sobreviver. Então ele coloca na riqueza, naquele ouro, algo que era próprio de Deus. Trazer segurança,
trazer liberdade financeira, mobilidade, trazer capacidade de criar os filhos, capacidade de ter uma vida tranquila, capacidade de trazer paz. Coloca a riqueza, ou o que seja, como características do bem universal. Depois que isso acontece, esse erro de cálculo da inteligência, e ganhando força, essa racionalização da tentação, é preciso apresentar aquilo para a vontade. E a vontade, por ter sido feita para o infinito, quando a inteligência mostra aquela riqueza com um rótulo falso de uma felicidade infinita, a vontade vai se lançar de cabeça, como uma bomba nuclear, sobre aquele objeto. Então, é nesse processo que a inteligência se dobra e começa a trabalhar para o demônio, favorecendo para que a alma caia em pecado. Então, depois de um tempo, este processo aqui se torna mecânico e repetitivo. E cada vez fica mais fácil dele se concretizar. O demônio vai ter menos esforço, porque cada vez mais a alma vai estar trabalhando para ele e repetindo aqueles atos. Ele vai metabolizando, intensificando isso em sua alma. Se chama de vício. E ele vai se entregando cada vez mais para esse objeto finito, para este propósito finito. E mesmo com a frustração que vai acontecer, pois o objeto finito não vai entregar aquilo que o infinito que Deus prometeu, gerando a frustração e a repetição, para que aquilo, de algum modo, venha cumprir algo que era próprio de Deus, da felicidade, o prazer, a entrega, a comunhão, que nunca vai acontecer. Então, a alma, mesmo frustrada, vai persistindo naquilo e vai caindo cada vez mais no abismo. Então, este é o processo de depravação do homem, que usa sua inteligência não para frear os instintos, mas como uma forma de acelerar esse processo, intensificar os instintos. Por isso, ele sempre vai estar buscando ou inventando novas formas de prazer. E a inteligência vira uma engenharia da concupiscência para o mal, criando novos temperos, novas posições, novos luxos, novas necessidades, novas guerras, novos planos, novos objetivos, que um animal jamais pensaria. A prudência é uma virtude, por isso ela exige conselho, exige exame de consciência, exige parar para pensar, exige parar para analisar, ver e calcular o risco e o benefício, exige avaliar as limitações humanas e a nossa capacidade, a intervenção divina e buscar o melhor caminho. Dessa forma, podemos dizer que a pessoa temerária odeia a prudência, porque é um insulto ao seu amor próprio. Porque é como se ela tivesse que reconhecer que ela é fraca ou frágil. E o amor próprio grita: eu sou invencível, eu sou o maior de todos, eu sou maioral. Ninguém é melhor do que eu. Como assim consultar a Deus, se eu sou meu Deus? A concupiscência natural é possível de medir. Por exemplo, um estômago do ser humano normal tem em média 2 litros. Se eu colocar 3 litros no meu estômago, eu vou vomitar. Então o espaço tem limite. Por isso, o animal ele nasce com um freio biológico nas coisas que ele vai fazer. Já nós, seres humanos, não. Por causa do espírito. A inteligência e a vontade são coisas imateriais. Ou seja, se eu aprender 10 idiomas, o meu cérebro não vai ficar lotado de informação, entende? Inclusive, isso vai facilitar que eu aprenda o 11º, porque não ocupa espaço. A minha vontade, que eu vou colocar como estômago da minha alma, foi desenhada para conter Deus, que é infinito. Então não tem medidas para se conter a Deus. Esse raciocínio aqui está muito perfeito. Para a sedimentação, então vamos falar aqui. Se eu tenho um buraco, esse buraco é infinito. Se eu tentar encher esse buraco com terra, essa terra pode ser o dinheiro, pode ser o prazer. Eu iria precisar de uma quantidade infinita de terra. E como não existe uma terra infinita, o ciclo que eu iria fazer para preencher esse buraco seria sempre um ciclo eterno de mais. Mais dinheiro, mais prazer, mais dinheiro, mais prazer, mais terra, mais dinheiro, mais prazer. Por isso, podemos dizer que o homem busca o infinito. Se ele não busca em Deus, ele vai tentar criar um infinito artificial, somando finitos. Mas a soma de vários zeros nunca será um. Eu sei que já falamos um pouquinho sobre isso, mas não é dispensável falar mais. Então, vamos falar sobre a experiência da oração e do sono. Parece que Santa Teresa descreve muito bem isso. Quando a gente começa a sentir sono, a nossa vigília cai. Por isso, o capitão, que é o intelecto e a vontade, se enfraquece. Logo entra a louca da imaginação, que vai trazer memórias ilógicas, sonhos, abrindo espaço para a tentação. E o demônio prefere atuar na imaginação e nos humores corporais, como sono, cansaço, porque ele não tem acesso direto ao santuário da nossa vontade, a menos que eu abra a porta. Por isso ele precisa perturbar a periferia, ele precisa criar montinhos na imaginação para que a gente recue e desista do templo, da contemplação, do centro, né? E se aproxime cada vez mais da periferia, até deixar a gente frágil ao ponto de abrirmos a porta para ele. Já que tocamos no ponto da sabedoria, eu tenho muita curiosidade nesse sentido. Por quê? Eu queria saber a ligação da sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, com o intelecto e com a vontade. Até que ponto a sabedoria nos ilumina? O quão é a ligação dessas três coisas?
E por que a sabedoria é um dos dons que eu mais busquei durante a vida?